Fala aí pessoal, saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Debate Rubro-Negro. E eu queria fazer um vídeo curto para trazer uma reflexão a vocês sobre o jogo de hoje, em que o Flamengo perdeu para o Internacional de virada, né, por 2-1, lá no Beira-Rio, às 11 horas da manhã. Vi muita gente revoltada, achando absurdo o Flamengo perder daquele jeito. Mais um jogo em que o Flamengo toma virada, se não me engano, acho que é a quinta virada que o Flamengo toma esse ano. Reclamando da postura de alguns jogadores. Postura no sentido de não de falta de vontade, mas parte técnica, péssima forma física, entre outras coisas. E eu acho muito importante nesse momento nós trazermos algumas reflexões, algumas lembranças, para que nós possamos começar a entender a real situação do time e a partir disso tentar fazer uma previsão, né, de um futuro curto e médio para o time do Sampaoli. A gente não pode esquecer que o time do Flamengo vem de exatos 5 meses e meio, vou repetir para vocês, 5 meses e meio de total descompromisso, de total desmobilização no que diz respeito ao futebol, né, do Flamengo. Como assim, Marcão? 5 meses e meio? Os caras entrarem em férias em dezembro, em novembro, voltaram em janeiro, foram 60 dias. Não foram. Foram 5 meses e meio, eu vou explicar para vocês. Quem não se lembra do dia, logo após a vitória do Flamengo na Libertadores da América, da final, no dia 29 de outubro, o senhor Gabriel Barbosa dizendo que já tinha feito a parte dele e que a partir daquele dia ele entraria de férias. E, de fato, isso se concluiu, né? Isso se concretizou. Ele entrou de férias no dia 30, só voltou a jogar na despedida dos Diegos. A partir do dia 30 de outubro, todo o time do Flamengo se desmobilizou. Quem não se lembra das entrevistas do Dorival Júnior após as derrotas contra o Curitiba, Avaí, enfim, em que ele dizia que a gente não podia cobrar os jogadores não, que eles estavam cansados, os caras acabaram de conquistar a Copa do Brasil, acabaram de conquistar uma Libertadores da América, que cobrar os caras, o quê? Tem que entender os jogadores que estão cansados. Está aí, o vídeo está aí na internet. Isso nós estamos falando já no comecinho de novembro, primeiras semanas de novembro. E aí você junta novembro, dezembro, começando o ano com o Vitor Pereira, janeiro, fevereiro, março e meados de abril. 5 meses e meio. 4 meses e meio com o Dorival Júnior, com o Vitor Pereira, me desculpe, com um total descompromisso, tanto por parte dos jogadores quanto por parte do treinador. Eu acho que hoje já está bem claro que a intenção do Vitor Pereira de vir ao Flamengo era única e exclusivamente um Mundial de Clubes. A partir do momento que ele fez a vergonha que fez, ele ligou a seta do dane-se e deixou as coisas correrem de qualquer jeito. Não havia cobrança, jogadores treinavam final de tarde, a gente via a performance dos jogadores dentro de campo, né? Tá aí o jogo contra o Maringá, o jogo contra o Fluminense, que não me deixa mentir. Então, juntando os 2 meses do Dorival, o mês de novembro, com o Dorival Júnior, as férias de dezembro e os meses de janeiro, fevereiro, março e meados de abril, foram 5 meses e meio de total descompromisso, de indolência, de falta de comprometimento, de responsabilidade, de jogadores desmobilizados, de jogadores que não se empenhavam nos treinos, de jogadores que pouco se importavam com o que a gente chama de treinamento invisível, né? Que é quando eles não estão no CT, quando eles estão em casa, que é uma alimentação regrada, um bom sono, um bom descanso, chega cedo no CT para treinar. E achar que esses 5 meses e meio serão tirados das costas dos jogadores em apenas
uma semana ou 2 jogos é ser muito ingênuo, ou então ter muita má fé, né? Ou então torcer para a CPF, né? Tem muita gente que torce para a CPF e vê pelo em ovo em qualquer coisa. Ignorar esses 5 meses e meio de total descompromisso, eu estou repetindo isso exaustivamente para que isso entre na cabeça de vocês. Ignorar esses 5 meses e meio de total descompromisso, de falta de responsabilidade dos jogadores, comissão técnica e diretoria do Flamengo é jogar para debaixo do tapete a principal causa de um jogo como o de hoje, em que o time até se ouve bem, teve o controle de jogo ali, mas um controle bem blasé, né? Com o senhor Gabriel Barbosa, que ganha um salário de 7 dígitos, perdendo gols absurdos. Desde 2020, é sempre bom lembrar que o senhor Gabriel Barbosa vem acima do peso, e parece que só agora estão começando a observar isso, coisa que eu, pelo menos particularmente falando, já vem falando disso já há muito tempo, há anos, desde 2020 já vem falando sobre a forma física do senhor Gabriel Barbosa. E muitos outros jogadores que estão em péssima forma técnica, né? O Thiago Maia errando passe, literalmente passe de 1 metro. E aqui a gente pode elencar vários jogadores, a gente pode elencar o Cebolinha, Marinho, Davi Luiz, o Pablo, Varela, o Mateuzinho que não estava jogando, mas também que nunca rendeu nada, Thiago Maia, Everton Ribeiro, o senhor Gabriel Barbosa, quem mais? Só aí já listei por baixo uns 12, 13 jogadores, mais de um time, que simplesmente não rendem. E como é que você resolve isso em pouquíssimo tempo? Gente, só com muito empenho, com muita vontade e treinamento. Não há outra solução. Não existe varinha de condão, não tem pozinho de pirlim-pim-pim que vá resolver isso. Então, atentem para isso. Foram 5 meses e meio de total descompromisso, de irresponsabilidade. Querer, repito, que isso seja resolvido em apenas 2 jogos é difícil. O que nós vimos hoje, o que nós vimos no jogo contra o Nublense na Libertadores, já foi um avanço absurdo, porque em 2 jogos o Sampaoli fez o que o Dorival Júnior não conseguia fazer desde meados de outubro até agora, quando o Vitor Pereira estava aí, gente. Sejamos francos, o último bom jogo do Flamengo foi no dia 24 de setembro contra o Vélez Sarsfield. De lá para cá o Flamengo nunca mais jogou bem. E o que o Flamengo apresenta hoje é um avanço absurdo, tendo em vista tudo que a gente tem visto, repito, de novembro para cá. Então, devagar com dor, a gente não pode entrar nessa pilha de que São Paulo é o novo Vitor Pereira, o novo Paulo Souza. O cara tá há 1 semana. Para quem não sabe, o Flamengo tá treinando, segundo informações, né? Em horário integral, os caras chegam de manhã e saem quase à noite. E prova disso é o próprio Gerson, o cara que correu hoje o jogo inteiro e não cansou. O próprio time, como um todo, esse jogo pelo menos cansou menos. E aí a gente tem que levar em consideração do jogo às 11 da manhã, que isso é um crime. Os caras acordam de madrugada para se hidratar, comer macarrão 8 horas da manhã. Gente, um atleta de alto nível que está acostumado a jogar sempre no horário da tarde ou da noite, jogar nesse horário da manhã é realmente algo muito ruim. O próprio Internacional não se ouve bem, jogando em casa, deixou a bola com o Flamengo. E já estavam mortos, infelizmente, numa desconcentração. O senhor Rodrigo Caio, a péssima colocação do gol do Santos, o seu Everton Cebolinha, né, que dá as costas quando o cara cruza a bola, ou quando o Mauricinho chutou aquela bola. Um erro num jogo desse é fatal. A gente tinha acabado, o Matheus França tinha acabado de botar a bola na trave. O Gabigordo tinha acabado de perder 2 gols na cara do gol, 2 chances, né, na cara do gol. Tomamos o gol no final. Quem não faz leva, já diz a velha máxima, né? Então, meus amigos, reflitam sobre isso, tá? Foram 5 meses e meio de total descompromisso com o futebol. Um clube bilionário, em que vários jogadores ganham um salário de 7 dígitos. É inadmissível um troço desse. Como é que pode um jogador como o senhor Gabriel Barbosa, que recebe quase 2 milhões de reais por mês, pagamento caindo todo dia 30? Todo dia 30. Como é que o cara perde tanto gol desse jeito? A nossa má sorte hoje foi que as bolas
decisivas do jogo não caíram no pé do Pedro, que também não estava muito bem. Melhor, fez uma péssima partida. E caiu nos pés errados, ou na cabeça errada do Gabigol. Se tivesse, de repente, o Pedro ali, de repente teria feito o gol. É isso, pessoal. Reflitam. A situação não é fácil. Estamos vindo de terra arrasada. Vou repetir pela enésima vez. Foram 5 meses e meio de total descompromisso com o futebol do Flamengo. E isso não se resolve em poucos dias. Valeu, galera. Passando para lembrar que amanhã, às 22h30, tem live. A gente vai comentar sobre o jogo de hoje e entre outros assuntos também. Saudações rubro-negras. Tenham todos um excelente final de domingo, na medida do possível. E até amanhã. Fui.